Agora, comunicar vai além do que ter boas conversas, isso envolve alguns fatores. E quando a gente descobre cada um desses estágios, a gente percebe como é possível avançar na comunicação, identificando que cada um está em um estágio. O objetivo é, a cada dia, a gente conquistar a alta performance na oratória. Isso através de treino e das ferramentas corretas. Nós observamos que temos facilidade em falar, mas a assertividade existe? Aquele comportamento verdadeiro, direto e dinâmico? Nós somos indivíduos que buscamos pertencer a grupos, por isso é tão importante eu conseguir fazer com que o outro me entenda. Isso faz com que eu me torne pertencente àquele lugar, àquelas pessoas. Ninguém gosta de se sentir marginalizado. Aquela pessoa que fala, talvez seja prolixa, e ela percebe. Talvez aquela pessoa que a gente evite e tenha a impressão de que ela nem desconfia que esteja sendo não muito bem agradável, ela justamente não sabe lidar com isso, mas a percepção dela também está ativada. Nesses 5 estágios, nós vamos começar no 1, é a comunicação básica. Bom dia, boa tarde, aquele cumprimento que a gente faz rapidamente quando chega em algum lugar, quando encontra um vizinho, ela é superficial. Esse é o primeiro nível da nossa comunicação. E se muitas vezes ainda eu sinto travado no sentido de desejar uma boa tarde para alguém, tem um conteúdo que eu entreguei no sábado anterior, onde tem exercícios para trabalhar a timidez. E um nível maior ou menor, em determinados grupos, já que a gente busca pertencer, vamos identificar. Por que eu não tenho esse comportamento que eu costumo ter com os meus amigos, por exemplo? Justamente por não sentir familiarizado, ambientado, e até muitas vezes o crítico interno dizendo que você não tem o que agregar. E com receio disso acontecer, a gente não desenvolve as chamadas habilidades sociais. Esse nível de comunicação é o primeiro estágio em que eu começo a avançar. Aqui não há comprometimento, aqui não há apresentação das minhas ideias, é algo vago, relacionado à educação, relacionado a alguma coisa que eu tenho que fazer, mesmo se eu não tenho intenção de falar com ninguém. Fatalmente, quando eu encontro uma pessoa em um elevador, por exemplo, eu vou saudá-la. Segundo nível da comunicação, 2, é a troca de informações, é a comunicação de rotina. Ela ocorre após esse bom dia, onde tudo bem, a gente diz mais alguma coisa. Bom dia, tudo bem? Como vai? Observa que muitas vezes a gente não espera que o outro responda, já é automático fazer essa pergunta. Muitas vezes, se for alguém que quer compartilhar, às vezes revestido de um pouquinho de vitimismo, a gente até corta. A gente não quer mais do que essa comunicação de rotina, da prática da boa educação. Nível 3 da comunicação é a das ideias. Aqui eu sinto mais liberdade. É onde esse processo inicia, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais no aspecto em que eu transmito a minha mensagem, a percepção de quem eu sou como um comunicador. Aqui eu compartilho os meus pensamentos, as minhas opiniões. Aqui eu trago algo, mas observa, eu já avancei no bom dia, tudo bem? Mas eu falo um pouco a meu respeito. Eu posso continuar desenvolvendo essa fala. Bom dia, nível 1. Nível 2, como você vai? Nível 3, eu falo um pouquinho do que está acontecendo naquele dia. É minha opinião, é o meu pensamento. E o quarto nível é a comunicação efetiva. Aqui ela começa a atingir o chamado nível gerencial, em que as decisões começam a ser elaboradas. No nível anterior, apresentei minhas ideias e os meus pensamentos. Agora, nesse nível da comunicação efetiva, eu estou condicionando a pessoa àquilo que eu quero entregar. Eu já tenho um objetivo na comunicação. Quando eu saio do nível 3, dessa comunicação das ideias para a comunicação efetiva, eu sei exatamente o objetivo que eu quero alcançar. E ela esbarra num outro nível, no 5, que é a comunicação por resultados.
Na comunicação efetiva, eu já tenho mais clareza e objetividade. Na comunicação por resultado, eu avanço um nível. Aqui, esse é o momento em que eu busco envolver as pessoas, eu utilizo a persuasão. Na efetiva, eu tenho um objetivo. Na comunicação por resultado, de fato, eu tive assertividade, eu tive o comportamento direto, verdadeiro, dinâmico. Assim, a gente observa como é possível avançar nessa comunicação. Esse é o momento em que eu mostro a minha autoridade, a minha expertise, o meu conhecimento e propriedade sobre aquilo que eu estou trazendo. Eu busco, finalmente, uma resposta da outra pessoa, mas de acordo com aquilo que nós objetivamos. Na comunicação efetiva, eu tracei qual é a minha linha de raciocínio e onde eu quero chegar. Agora, efetivamente, eu consegui apresentar o meu ponto de vista? Eu fui convincente? Eu trouxe elementos com mais robustez? E assim eu tive um bom resultado com a minha comunicação? E nós avançamos nesses 5 níveis, nós temos a chamada comunicação eficaz, que nada mais é do que atingir aqueles resultados esperados. Agora, para eu ter essa comunicação, de fato, que seja efetiva, eu vou desenvolver alguns aspectos na minha comunicação. Primeiro, vá direto ao ponto. Antes de esboçar uma reação, de pronunciar sequer a primeira palavra, onde eu quero chegar. Eu só vou saber de fato se aquela comunicação foi utilizada por resultados após colocá-la em prática. Mas antes desse momento, naquela oportunidade da comunicação efetiva, eu identifiquei e falei com clareza. Essas são algumas características para a gente conquistar essa comunicação por resultados. Clareza, objetividade. Por isso, vá direto ao ponto. 2, utilize a persuasão positiva. Aqui é o momento em que nós buscamos nos aproximar das pessoas. Faz com que o outro se sinta ouvido, se sinta importante. Observa a singularidade com que você vai tratar. Observando o ponto de vista, buscando um equilíbrio, mesmo que vocês discordem daquela opinião. Aqui vai fazer com que você seja mais receptivo à mensagem. Terceiro elemento para uma comunicação efetiva: conhecimento do que você fala. Conheça até um pouco mais sobre aquele tema para isso te trazer mais segurança. Veja atualidades relacionadas àquele assunto, de forma que você pode trazer algumas curiosidades, demonstrar que de fato você é envolvido. Esse conhecimento, ele faz ativar a minha naturalidade. Quando eu falo de um assunto em que eu de fato conheço bem, eu me sinto mais à vontade. É aquela mesma história, em quando eu estou na roda dos amigos, eu falo com leveza e sem preocupação nenhuma. É dessa mesma forma que a gente tem que apresentar as nossas ideias, com o mesmo conforto. E essa segurança vai surgir eu conhecendo muito daquele assunto. Delimite. Eu não preciso saber necessariamente profissionais da área do direito. Todos os ramos, dentro do que a faculdade me apresentou, vasto conhecimento, várias disciplinas, mas algo específico. Nesse ponto, você vai com profundidade. É como se você fosse mergulhar. É essa a ideia. E o outro vai observar isso, que você sabe o que de fato está falando, o que você está fazendo. Aqui é a oportunidade de você mostrar sua competência e capacidade também. Um outro elemento é ouvir as pessoas. Comunicar é se conectar. No momento em que eu permito que o outro desenvolva a sua fala, isso faz com que ele conclua e eu consiga identificar exatamente o que ele também quis transmitir. Observando que na comunicação existe uma via de mão dupla. Assim, eu escuto aquela pessoa, eu não fico com uma resposta pronta, assim mesmo ele concluir as suas ideias. Eu a formulo no momento final da entrega da sua mensagem. Pergunte mais.
Conversas interessantes ocorrem através de perguntas poderosas. E aqui você pode utilizar as perguntas abertas. Como? Me fala mais. De que forma? E assim a pessoa se sente confortável e você vai balizando o que é importante, o que deve ser considerado e descartando o que não é mesmo relevante para você atingir aquele resultado na comunicação. Nós buscamos por aquela de resultado. Pratique a empatia. Tire o foco de você, os seus julgamentos, as suas convicções relacionadas àquilo. Se coloque no lugar de neutralidade e escute o outro. Dessa forma, eu consigo praticar a empatia. É você imaginar que dentro da visão de mundo, das suas crenças e dos seus valores, aqueles pontos são importantes para você. E dessa forma, você equilibra a comunicação, não entra em algumas questões que podem ser polêmicas e afastar do foco que é aquele seu resultado que você busca atingir. Preste atenção ao seu próprio corpo. Mantenha uma voz firme, a sua postura e a calma. Isso reforça o seu poder de persuasão. Quanto mais inteligência eu tenho em relação àquele assunto, eu digo relacionado até às próprias emoções, mais credibilidade eu consigo passar. Porque eu impostando a minha voz, eu consigo mostrar a minha tranquilidade, a compreensão que eu tenho daquele assunto, a profundidade disso. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Esse é o princípio da empatia. Como ele quer e não como você gostaria. Assim ele começa a respeitar, identifica até onde ele pode ir, quais são os limites, e assim a gente desenvolve uma melhor comunicação. Agora, escolha o momento certo para falar. Eu ouvi aquela pessoa e eu quero entrar num aspecto em que vai surgir uma divergência, até porque nós não pensamos da mesma forma. Nessa hora, eu quero que você avalie se aquela é a oportunidade de você se manifestar ou se ainda você precisa preparar o terreno. Justamente isso. Eu não vou falar o que o outro quer ouvir, se eu vou chamar a atenção de uma pessoa que seja próxima, ela não vai gostar. Se eu reprovo uma conduta de um colaborador meu, eu não posso chegar dizendo que as nossas metas não serão cumpridas por aquela conduta não ser a mais adequada. Mas sim, eu observo o que ele trouxe já de benefícios. Penso no quanto aquela pessoa já avançou. E assim eu trago esses pontos, a outra pessoa compreende, se sente valorizado, respeitado, por eu ser empático também. E assim eu trago em questão aquilo que eu considero relevante e importante que ela saiba, mesmo que eu reprove uma conduta que ela tenha. Utilizar a nossa fala em um momento errado é a mesma coisa de buscar atenção onde você está no lugar em que existam muitos ruídos. Vamos compreender isso de uma melhor forma. Não adianta você aumentar o seu som, o volume da sua voz, querendo ser ouvido. Ele também vai buscar fazer da mesma forma. Já houve ruído aí, já não houve a empatia, eu já não esperei o outro responder. E cada um vai aumentando o som, tom, e assim ninguém é compreendido e o resultado na comunicação também não é alcançado. Observa que muitas vezes é melhor eu ficar em silêncio. Não diga nada. Quem cala consente. Quem cala pode estar querendo apagar um incêndio e não necessariamente consentindo com algo. Quando a gente tem essa percepção, esses pontos que são frágeis, não só em mim, mas no outro também, eu começo a ter uma comunicação equilibrada, onde há interesse de ambas as partes chegarem a alguma conclusão. Mesmo que seja diversa daquele resultado pretendido inicialmente, porque ela também teve espaço para apresentar elementos e fizesse com que juntos a gente não pensasse no A ou no B, mas sim numa estratégia que seja diferente dessas duas apresentadas, tanto minha quanto a do outro. E assim eu consigo, de uma maneira eficaz, de fato, mostrar o meu conhecimento, o meu ponto de vista, minha opinião relacionada a isso, os meus valores também,
a minha autoridade. E de uma forma muito compreensiva, os dois conseguem estabelecer um bom diálogo e algo que seja eficaz.